Olá, galera do Supletivo Maria Helena, vamos a mais uma aula de Geografia. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre os fusos horários. Como vocês já sabem, o dia tem 24 horas, certo? A Terra, a superfície terrestre, tem 360 graus de longitude. E nós sabemos que a longitude é a base aí para o cálculo dos fusos horários. Certo? Nós temos 180 graus de longitude para leste, 180 graus de longitude para oeste, certo? Nós temos na superfície terrestre 24 fusos horários, 12 para leste, onde as horas aumentam, 12 fusos horários para oeste, onde as horas diminuem. Para a gente fazer um pequeno cálculo sobre essa questão de como medem aí as horas do dia, é um cálculo muito simples. Você vai dividir 360 graus por 24, que é a quantidade de horas de um dia. O resultado vai ser a faixa que mede a hora, certo? Então, 360 graus dividido por 24 vai ficar 15 graus de longitude, certo? É baseado nesses 15 graus de longitude que é determinado aí os horários. Fusos horários no Brasil. Devido à grande extensão territorial do nosso país, nós temos aí 3 fusos horários diferentes, certo? Como vocês podem ver no mapa aí da página 13, tem 4 faixas de fusos horários no mapa. -2, -3, -4 e -5. O que isso quer dizer? Que as 4 faixas de fusos horários que existem no nosso país estão todas atrasadas com relação ao horário inicial. E onde fica o horário inicial? Em Londres, no meridiano de Greenwich, certo? Então, todos os horários do nosso país estão atrasados com relação ao horário de Londres, certo? Apesar de existir aí no mapa 4 faixas de fusos horários, para facilitar só são aplicados 3 fusos horários em nosso país. O primeiro fuso horário fica nas ilhas do Oceano Atlântico, a ilha de Trindade, de Martins e Vaz e Penedo, a ilha de São Paulo e São Pedro, certo? O segundo fuso horário é o mais importante do nosso país. É onde fica o horário de Brasília e abrange aí praticamente todos os estados do nosso país, todos os estados litorâneos. Fica também no segundo fuso horário os estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins. No terceiro fuso horário nós temos Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas, certo? Só para finalizar os nossos estudos aí sobre os fusos horários, eu queria que vocês observassem aí, tivessem um pouquinho de atenção sobre a questão dos fusos horários com relação aos 15 graus de longitude. Como vocês viram, no Brasil, existe 4 faixas de fusos horários e são colocados em prática apenas 3 fusos horários. O que isso quer dizer? Que nem sempre esses 15 graus de longitude são respeitados. Essa questão varia muito de acordo com os interesses políticos e sociais de cada estado ou país. Com os fusos horários, nós finalizamos aí o capítulo 2 da nossa apostila e vamos dar início aí ao capítulo 3. Vamos estudar um pouquinho aí sobre a superfície terrestre, certo? Na superfície terrestre é a parte ocupada pelo homem, a parte ocupada pelo ser humano. O ser humano ele está constantemente modificando a superfície terrestre. Apesar de existir 20 quilômetros de espessura, o homem ele só ocupa e modifica 10 quilômetros, certo? Com plantações, construção de prédios e no subsolo ele utiliza vários tipos de minerais que são importantes para o desenvolvimento da humanidade. A camada da superfície terrestre que permite a vida de seres humanos
e até mesmo de seres microscópicos é chamado de biosfera, certo? Essa biosfera ela é formada por 3 camadas importantes. A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. São essas 3 camadas essenciais ao desenvolvimento da vida na superfície terrestre. A litosfera é a parte sólida do nosso planeta. É representada por continentes e ilhas, fundo ou assoalho dos mares e oceanos. É nessa camada da superfície terrestre que nós vivemos. A hidrosfera é um conjunto das águas do nosso planeta. Rios, mares, oceanos, lagos, as águas subterrâneas. A parte da hidrosfera que interessa ao ser humano vai até 1000 metros de profundidade. É de lá que ele pode retirar alimentos como peixes, algas, crustáceos e recursos minerais. A atmosfera é a camada gasosa do nosso planeta. É onde contém o ar que respiramos. É formada por vários gases, entre eles o oxigênio e o nitrogênio. A atmosfera ela possui pouco mais de 800 quilômetros de altitude, certo? Mas a superfície terrestre está em contato apenas com 12 quilômetros de altitude, que é a parte mais próxima do solo, certo? É aí que ocorrem vários fenômenos importantes para a vida humana, como as chuvas, a umidade do ar, as nuvens e etc. O espaço geográfico faz parte de um conjunto de lugares marcados por diferentes aspectos naturais e passaram por vários processos históricos. Esse conjunto de lugares é marcado por uma complexa rede de relações políticas, econômicas e sociais. A essas relações entre lugares, nós vamos dar aí o nome de espaço geográfico. Lugar e paisagem são elementos do espaço geográfico. O que seria um lugar? Lugar é onde você está inserido. A sua casa, a sua rua, o caminho da escola. Onde você nasce é o seu lugar de origem. Mas ao longo da nossa história, nós vamos criando vários lugares e conhecendo cidades próximas, distantes, certo? Então, lugar é aquele local onde você está inserido, é o seu grupo que ao longo da sua história você se familiarizou. E paisagem? O que seria paisagem? Paisagem são imagens de tudo aquilo que está na superfície terrestre. Casas, florestas, rios. Então, tudo que está no espaço geográfico faz parte da paisagem. Um exemplo simples sobre paisagem é quando você está em um avião, né? Você vê a paisagem de uma forma mais completa. Então, é tudo que você vê no espaço geográfico. Nas paisagens, existem 2 elementos importantes. São os elementos naturais e os elementos culturais. Os elementos naturais são relevo, clima, vegetação, rios. E os elementos culturais? Cidades, plantações, edifícios, indústrias. Porque, assim, os elementos culturais são aqueles criados na paisagem pelos seres humanos. Para finalizar a nossa aula de hoje, vai ser colocado no grupo uma atividade para vocês responderem.